Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Boa noite aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos também. O assunto da noite de hoje, ele é bastante interessante, porque é provavelmente uma das poucas coisas, se não a única, que nós todos aqui temos em comum. Então, mais cedo ou mais tarde, iremos desencarnar. Este é um assunto que, para mim, pessoalmente, é muito importante, porque quando você começa a estudar o tema, você começa a perceber que a gente fala muito pouco sobre uma coisa que é inevitável a todos. Nós, como civilização, fazemos um trabalho muito fraco com relação a colocar o tema presente no nosso dia a dia, principalmente no mundo ocidental. No mundo oriental é mais falado, porque as religiões, os costumes, a cultura do Oriente já tem um entendimento da lei da reencarnação, da lei de causa e efeito. Infelizmente, no lado ocidental, nós, no cristianismo, salvo algumas exceções, falamos muito pouco sobre o tema. Não há crítica que estamos fazendo pelo cristianismo aqui, porém, uma constatação. Se você parar para pensar, se você procurar conversar com o pastor, com o padre, quantas vezes é falado ali na igreja sobre este assunto? Muito pouco. Então, eu te falo que eu frequentei a igreja aqui, apesar de vir de família espírita, antes de ir para centro aqui lá atrás, já toquei mais de 30 anos. Então, antigamente não tinha nos centros. Então, eu frequentei igreja aqui por falta de opção. E não falava-se disso aí. Não falava da morte, coisa que é inevitável para todos nós. Por quê? A doutrina espírita é bem clara sobre isso. Se a gente tratar com mais naturalidade, vai ser mais fácil nós fazermos essa transição para nós individualmente. Se trouxermos essa elucidação aos nossos familiares, é mais fácil para os que ficam para trás. Inclusive, a gente dá menos trabalho para a espiritualidade do lado de lá também, se a gente tivesse conhecimento. Então é bom para todo mundo. Mas a gente quase não fala, porque a gente ainda trata como um tabu. Quando a pessoa vai falar do assunto, fala, ih, ó, bate até na madeira, você dá azar, bate 3 vezes aí, dá 2 por 1, não sei o quê. Né? Então o pessoal tem ainda muito receio. Para quem não trabalha em mesa mediúnica, vê isso claramente. Por quê? Uma grande gama de espíritos que chegam na mesa mediúnica são espíritos que desencarnaram, estão ainda passando pelo estágio de perturbação, já falar um pouquinho mais a respeito, e estão confusos. Desencarnou, morreu, mas não sabe o que está acontecendo com ele ou ela. Está confuso. Né? Então, por quê? Porque não se preparou para o inevitável. Porque todos nós vamos passar por isso, sem exceção. Ainda nos descobrimos uma maneira de dar a volta ainda nessa situação aí ainda. Né? Então, a gente sabe que não vai acontecer. Então, se a gente tratar com mais naturalidade, encarar como uma questão de que o ciclo aqui findado, não tem problema. A gente vai voltar para a nossa pátria amada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, o intuito aqui hoje, qual que é? Primeiro, para nos trazer esse entendimento de que nós temos que ter esse entendimento pessoal. Os pais de família têm que ter a responsabilidade de passar isso para os seus familiares, porque também vai ajudá-lo quando ele for. E vai ajudar para os que ficam para trás também. Então, a gente trazer mais isso à tona, para isso se tornar uma conversa mais leve, uma conversa natural.
para que não seja uma coisa encarada mais como um tabu, um problema, porque realmente não é. É a gente que coloca essa situação. Muito por causa disso aqui. A gente falou um pouquinho inicialmente. O Herculano Pires foi um cara muito interessante. Ele deixou mais de 50 livros escritos. Ele desencarnou em 79, inclusive escreveu livros com o Chico Xavier. Ele tem 5 livros escritos em parceria com o Chico. O Emmanuel gostava muito dele, respeitava muito, era realmente um estudioso da doutrina espírita. E ele coloca num dos seus livros, que chama Educação para a Morte. Olha já, isso lá atrás já falando, como a gente deve se preparar para isso. E ele nos coloca o seguinte: que as religiões podiam ter prestado um grande serviço se houvessem colocado o problema da morte em termos de naturalidade. E como somente no cristianismo a gente tratou essa visão da morte como tabu, e aquele entendimento do céu e inferno, a gente não tem aquele entendimento do cristianismo da vida após a morte. A gente acredita que o espírito, sim, o espírito vive, mas e aí, vai para onde o espírito? Então, por isso, como não tinha muito recurso na época, o pessoal preferiu não falar. Então, o melhor é o que? Abafar. Então, não vamos falar muito sobre o assunto. E assim até hoje é feito, infelizmente. Com o tempo, a gente sabe, inclusive essa semana a gente discutiu isso, tanto na terça-feira como na quinta. Na terça-feira, fazer uma propagandazinha, a gente está tendo estudos sobre as obras básicas de Kardec. Na terça-feira a gente estuda o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E na quinta, Gênesis e o Céu e o Inferno. E coincidentemente, essa semana caiu tanto na terça como na quinta, a gente conversando um pouco sobre esse assunto de como as religiões atuais cristãs vão ter que se espiritualizar um pouco mais. Isso vai acontecer, mas não vai ser nós, não vai ser o espiritismo que vai trazer, vamos tentar converter todo mundo. Não. Kardec já falava isso lá atrás. Esse não é o intuito do espiritismo, não tem a menor intenção de fazer isso. O que vai acontecer é realmente a ciência que vai cada vez mais, através, a gente tem várias situações na psicologia, onde o pessoal faz regressão e você acaba voltando em vidas passadas. Hoje a gente tem vários exemplos de pessoas que são psicólogos ou psiquiatras que chegaram a essa conclusão, tudo na área científica, não são pessoas religiosas. Então vai chegar um ponto que isso vai estar tão latente, e vai estar uma coisa que vai estar tão assim na frente de todo mundo, que as religiões vão ter que falar, não, vamos rever um pouco aqui como a gente vê essas coisas, Então, e trazer já a questão da vida após a morte, nos prepararmos para essa transição. Então, o propósito hoje é justamente isso aí. O que a gente deve fazer? Como a gente deve se preparar? A gente vai ver que é mais simples do que a gente imagina. Porém, se você não tem o conhecimento, você não tem o conhecimento. É o que mais acontece nessas mesas mediúnicas. Espíritos que chegam, eles chegam ali para ser auxiliados porque não detinham conhecimento. E depois que são auxiliados, aí eles falam, faz sentido. Porque ele está se vendo. Ele vai, às vezes, o espírito desencarnado vai na casa dele, chega lá, tenta falar com as pessoas que estão lá, só que ninguém responde. Então ele está preso aqui ainda nessa dimensão, porque justamente não entendeu que tem que dar continuidade. Porque o certo não é o espírito ficar por aqui. Então a gente não tem. O correto não é o espírito ficar na nossa dimensão, é ele dar prosseguimento no mundo espiritual. E ir para as colônias espirituais e dar continuidade na sua evolução no mundo espiritual. Então, um livro que a gente sempre recomenda, que traz isso bem detalhado, é o Livro dos Espíritos. Por isso que eu falei com relação ao estudo de terça-feira. Quem puder fazer, nos acompanhe, vem aqui no centro. É 1h30 do seu tempo, da semana. Então, agora, faz online, pelo menos. Eventualmente, a gente quer que o pessoal venha aqui no centro para você ter os benefícios políticos que tem do centro. Então, no Livro dos Espíritos, tem uma parte bastante interessante, que é na segunda parte do Livro dos Espíritos.
Isso está no capítulo 6, quando a gente vai falar sobre os funerais. Então ele tem todo, desde o desencarne até o estágio de perturbação, né? Fala sobre o funeral, depois fala da vida no mundo espiritual. Então hoje, gente, a gente tem informação, às vezes muita informação, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir atrás, né? Então se a gente for atrás, hoje a literatura sobre a morte, sobre o desencarne, sobre a vida após a morte, a vida no mundo espiritual, ela é muito rica, muito extensa. Só dentro do espiritismo tem muita informação, muitos livros. Então, se a gente quiser buscar mais conhecimento, o conhecimento está aí disponível. Então, essa pergunta da questão 327 é bastante interessante, porque Kardec indaga aos espíritos, depois que a pessoa desencarnou, fala assim: o espírito assiste o seu enterro? Aí ele fala: muito frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que passa se ainda estiver perturbado. A gente passa pelo estágio da perturbação duas vezes. A gente passa ele para encarnar e quando a gente desencarna. Para encarnar é quando o espírito se liga aos pais fluidicamente e ali ele já está se preparando para encarnar, para nascer. Tudo depende do nível espiritual daquele espírito. Tem espírito, quando ele tem uma encarnação, por exemplo, compulsória, que ele é forçado a encarnar, ele espera para dormir. Então ele dorme durante toda a gravidez. De repente ele acorda já aqui, encarnado. Outros ficam trabalhando no mundo espiritual até quase o momento ali de encarnar. Por quê? Porque já tem a consciência da vida no mundo espiritual, já tem uma elevação espiritual na qual dá a condição para fazer isso. No desencarne é a mesma coisa, porque no desencarne esse estágio de perturbação ele vai durar de acordo com o nosso preparo e do nosso conhecimento sobre a morte. Então esse estágio da perturbação pode durar minutos, horas, dias, semanas, meses, anos. Então, baseado no que? Justamente no que a gente acabou de falar, a questão do conhecimento. Se a pessoa está muito ligada à materialidade, se a pessoa saiu daqui com muitas pendências, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Então, é muito importante a gente ter o conhecimento justamente para a gente amenizar esse estado de perturbação. Eu gosto mais da palavra em inglês, na verdade, porque esse estado de perturbação, em inglês chama assim, confusion state. É um estado de confusão. Para mim, o inglês faz mais sentido que o português. Porque você está confuso mesmo. O espírito desencarnou, ele está confuso, né? Ele não está perturbado, né? Ele está mais confuso. Mas a palavra, na nossa didática espírita, é perturbação, né? Então, é bastante interessante nos trazer isso, porque agora eu falo assim na resposta do espírito, porque ele fala: sim, muito frequentemente a gente vê o nosso velório, mas tudo vai depender do como a gente estiver. Inclusive, a pessoa, o espírito é levado para o velório para ajudá-lo nesse estado de perturbação, para diminuí-lo, para ele ver que ele desencarnou, né? Então, justamente isso aí é levado para justamente auxiliar o espírito, para ele ver que desencarnou. Bom, o que é mais interessante que eu acho é a pergunta subsequente, a 328. Não trouxe ela aqui, não, mas a 328 fala o seguinte: o Kardec pergunta: é comum também levar o espírito para ver a reunião familiar? Aquela reunião que, principalmente a pessoa, quando desencarnou, deixou posses, aí deixou um testamento. Aí Elias leva o espírito, porque ali o que acontece? No velório, você tem a emoção do velório, né? O pessoal está ali chorando, toda aquela emoção. Não, realmente era uma pessoa muito boa e tal. Na hora da reunião familiar, da divisão das posses, aí o negócio muda um pouco, né? Então, e ele falou assim, ele pergunta se é frequente o espírito participar dessa reunião familiar. Ele, muito frequente, porque ali você vai ver realmente quem você foi para com aqueles próximos de você, que é às vezes a nossa maior dificuldade. A gente tem adversários às vezes, lógico, propositalmente, que encarnaram ali com a gente, né? Então ali a gente vai ver realmente essa medida de como a gente viveu,
é perante aqueles próximos de nós, né? Então é muito interessante então, como eu falei para vocês, no Livro dos Espíritos é o livro que eu mais indicado, principalmente essa segunda parte. A segunda parte do Livro dos Espíritos trata sobre a vida no mundo espiritual. Então realmente ele está do A ao Z, né? Desde o desencarne até quando a gente chega do lado de lá, o que começa a acontecer. Então convido a todos a esse estudo. Então, na questão 165, que fala aqui um pouquinho da perturbação, na questão 165, Kardec pergunta aos espíritos se a pessoa sendo espírita auxilia em diminuir a perturbação espiritual. E ele fala que sim. Por quê? Porque a pessoa ela já tem o conhecimento, já tem uma expectativa do que vai acontecer ali. Ali não é nenhuma surpresa, mas ele deixa bem claro. Acima de tudo, realmente a pessoa que sai daqui, que tentou ao máximo ter uma vida reta, e sai daqui sem muitas pendências, sai emocionalmente aliviado, tranquilo, a vida resolvida. Isso tem mais valor. Não é a pessoa falar, sou espírito. Não tem nada a ver. É da maneira que a pessoa vai acordar lá. É realmente o quê? A vida que nós levamos aqui. Como tratamos os outros, né? Então, nos comentários, na resposta da questão 165, nos comentários, Kardec fala o seguinte: no momento da morte, tudo a princípio é confuso. A alma necessita de algum tempo para se conhecer. Então a pessoa está meio assim confusa, não está entendendo o que está acontecendo. Sente-se como atordoada, no mesmo estado de um homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender sua situação. É tipo aquela assim, você vai dormir ali depois do almoço, tirar uma siestazinha, aquela de 20, 30 minutos, só que aí você dorme 3 horas. A pessoa acorda, ela acorda meio perdida. Está de dia, está de noite, onde é que eu estou? Né? Você já teve esse sentimento? É mais ou menos isso aí, né? O espírito chega, alguns não, algo é normal, mas é lógico, tudo depende, cada um é cada um, né? Como se coloca. Então, mas essa situação é muito comum. Então, como eu falei, esse tipo de espírito é muito comum vir em mesa mediúnica, que são trazidos para serem elucidados de que, primeiro, a vida continua, a morte não existe. Então ele passou por uma dimensão diferente, então não está mais preso aqui, né? Então depois que tem esse entendimento, tranquilo. Muitos também, às vezes, pelo seu entendimento religioso. Eu já tive a oportunidade de conversar com uns 2 ou 3 espíritos que tinham um entendimento de que quando morresse, eles iam dormir e esperar as trombetas do céu tocarem e Jesus ia vir buscá-los. Uma vez conversando com uma senhora, uma mulher, e ela tinha esse entendimento. E ela tinha desencarnado, estava ali próximo do corpo. Ela foi retirada de lá. Onde é que vocês acham que ela estava? No cemitério. Do lado do corpo dela. Vendo o corpo ali, né? Perdendo ali. Ela vendo toda aquela decomposição. E ela pega retirada. Você via que era uma pessoa boa, não era uma pessoa ruim. Mas o entendimento que ela tinha era esse. Então ela fez o que ela foi falar para ela fazer. Você via que ela falou assim: não, mas o que você está me falando agora? Ninguém me falou isso antes. Eu sei, não me preocupa com isso não. Deixa isso para trás. Vamos olhar agora para frente, né? E ela foi auxiliada. Então você vê que era um espírito, não era um espírito ruim. Era um espírito, infelizmente, ignorante neste assunto. Ignorância que eu falo em termos de conhecimento, né? Então ela era ignorante desse assunto. A partir do momento que clarificou, ela foi auxiliada. Então, para vocês verem como funciona. E igual a ela, existem milhões. Não é milhares, é milhões. Porque a gente sai daqui com o que a gente levou, com o que a gente aprendeu. O intuito hoje mesmo da gente é justamente isso.
para a gente entender que a gente, quando passa para o lado de lá, a gente muda. Eu vou falar um pouco mais a respeito. Tem uma ferramenta que é muito importante, que é a melhor de todas. É uma que a gente, que está à nossa disposição, é a melhor ferramenta que temos, o nosso arsenal, e às vezes a que a gente menos usa, que é a prece. A oração, ela é muito importante para o espírito que desencarnou. Se a gente chegar do lado de lá, se você perceber que está numa situação diferente, está falando que as pessoas não estão respondendo, está sem dor, ou às vezes, né? Então, o que é o ideal? Se você tiver ali o discernimento de fazer uma oração, é muito bom, porque conecta a gente com o nosso anjo guardião que está ali do lado. Porque todo desencarne é acompanhado. Todo desencarne é acompanhado. A gente nunca está sós. Só que acontece, é questão vibratória. Então, às vezes, nós estamos numa frequência diferente do espírito que está ali do nosso lado. Quando a gente ora, o que a gente faz? A gente eleva um pouquinho essa vibração. Então, a gente orando, coloca a gente em conexão com esses espíritos, né? Então, o que nos diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que é o último capítulo do Evangelho, é o capítulo dedicado a orações. Então, essa oração aí é para espíritos que acabaram de desencarnar. E aí eles fazem um preâmbulo explicando antes das orações. E ele fala o seguinte: a prece pelos espíritos que acabam de deixar a Terra tem por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também de ajudá-los a libertarem nas ligações terrenas. A gente está muito ainda conectado aqui, né? Abreviando a perturbação, aquele tempo de confusão do lado de lá, que segue sempre a separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Então é como um bálsamo de energia que chega ao espírito. É como se você estivesse indo ali abraçá-lo. E para a pessoa que está fazendo oração também, o familiar, também é muito positivo, porque acalma a pessoa, eleva o padrão vibratório, coloca a pessoa em conexão com seus amigos espirituais, com os amigos espirituais da família. Todos nós temos. Então isso é muito importante. Então a oração, se a gente não tem o hábito de orar, comece a orar. Porque a ferramenta que a gente tem à nossa disposição, que não custa nada para a gente, não depende de ninguém para fazer pela gente, depende só de nós. E a oração, gente, não precisa ser aquela coisa, a gente não precisa querer impressionar Deus, não, e Jesus. Eu vou fazer aqui uma oração muito eloquente que eu vou impressionar Deus. Não precisa não. Ele nos conhece muito bem. É aquela oração sucinta que realmente vem do coração. Mais nada, né? Então, o hábito de orar é como nós somos criaturas de hábitos. Como tudo na vida, se a gente estabelecer o hábito de orar, e não tem hora não, eu oro toda noite. Não precisa só noite não, pode orar de dia. Não tem contraindicação, de manhã, não tem, qualquer horário serve. Tá? Então, lembre-se disso. O assunto hoje é diferente. Estamos falando aqui sobre, né, a morte e o morrer na visão do Espiritismo. Mas se tem uma coisa que você pode levar com você hoje, leva isso. A prece. A importância dela. Coloca ela como hábito no seu dia a dia. Porque nos conecta com pessoas que querem o nosso bem. São nossos amigos espirituais. Nosso anjo guardião. E nos desconectam dos nossos adversários espirituais. Que todos nós temos também. Aquela questão vibratória de frequência. Quando a gente eleva o nosso pensamento, a gente se desconecta dos adversários e conecta com os amigos. Vamos falar um pouco agora. A gente desencarnou. O que acontece? Então, cumprida mais uma jornada na Terra, seguem os espíritos para a pátria espiritual, conduzindo a bagagem dos feitos acumulados em suas existências. Aportam no plano espiritual nem anjos, nem demônios. São homens e mulheres, almas em aprendizagem, despojadas da carne. São os mesmos homens e mulheres que eram antes de morrer. Isso tem que ficar claro para a gente. Tem dois pontos aqui. O primeiro, quando fala que a gente está voltando para a nossa pátria espiritual.
Todas as religiões, elas falam que o espírito é eterno. Isso é comum em todas as religiões. E realmente o espírito é eterno. Então, se o espírito é eterno, como é pregado dentro do espiritismo, a gente acredita na lei da reencarnação, que a vida continua no mundo espiritual. Se a gente para pensar, quando a gente está voltando para a pátria espiritual, para onde a gente está voltando? Nossa casa. Aqui, que é a Terra? Pensa, a melhor analogia da Terra é uma escola. A gente vem aqui com um propósito de aprender, de melhorar a nossa ética moral, de redimirmos de erros do passado que cometemos para com outros e para com nós mesmos. Às vezes a gente vem para ajudar alguém, ao próximo. Então, tem várias situações, mas imagina aqui como uma escola. Então, chegado o final da vida, findado ali, a gente vai ver, passou de ano ou não? Vou ter que repetir o ano ou passei de ano? É isso. A gente vai ver que não tem retrocesso. Você não volta do ano anterior, mas você pode estacionar. Você pode ter que repetir o ano. Acontece. Outro ponto importante é esse de baixo. Quando a gente não volta nem anjo nem demônio. A gente volta a ser quem nós somos aqui. Não muda muita coisa. A gente pensa que chegando no mundo espiritual, vou lembrar de tudo que eu fiz nas minhas vidas passadas. Não necessariamente. São poucos espíritos que realmente têm esse entendimento. Mas por quê? Mas, gente, vamos parar para pensar quem nós somos aqui nessa encarnação. De tantas atrocidades que a gente ainda comete aqui. O que vocês acham que a gente fazia nas vidas anteriores? Era muito pior. Então, a providência divina sempre vê o que é melhor para nós. Tem algum ganho? Vai melhorar em alguma coisa? Se não, então por que acessar? Se a pessoa já tem a maturidade espiritual para entender que aquele era o homem do passado e já não é o homem de hoje, aí é diferente. Aí pode acessar. Né? Então, essa questão de lembrança depende muito do nível espiritual, né? De conhecimento. Muitos de nós, na verdade, são quase o mesmo conhecimento que temos aqui. Agora, a moralidade é a que nós temos agora. Hoje, nós somos o conjunto de encarnações que a gente tem desde lá de trás, para chegarmos nesse ponto aqui agora. E quando a gente desencarna, a gente não vira Madre Teresa ou Chico Xavier. Nós somos quem nós somos. Então a gente tem que ter esse conhecimento, esse entendimento. Porque é o que a doutrina espírita nos coloca em nós. Está lá, bate um ombro e fala, é você. Cada um tem que fazer sua parte. Então a gente tem que buscar essa reforma íntima que é tanto falada no espiritismo. Individual, mas sem flagelos, na verdade. A gente não precisa sofrer para isso. A gente tem que ter só o entendimento. E a gente vai na velocidade que a gente pode fazer. Que cada um tem suas limitações. Então, a gente só tem que ter um entendimento. Para a gente não ficar na inércia. Não ficar parado. Deixar a vida nos levar. Não, é a gente colocar a mão no leme do barquinho e falar, vamos embora. Vou junto. Tá? Então, a gente tem que ter esse discernimento. Então, a desencarnação não nos modifica hábitos nem costumes. Os hábitos que a gente tem aqui, isso é muito importante, somos criaturas de hábitos. Né? Não lhes outorga títulos nem conquistas. Não lhes retira méritos nem realizações. Então, tem alguns pontos aqui. Então, primeiro, hábitos e costumes. Isso aqui temos o hábito de beber, somos alcoólatras. Se temos o hábito de uso de droga. Se tem hábitos muito negativos, ele está falando de ser santo não, gente, mas coisa que está falando em excesso mesmo. Sabe quando a gente desencarna, o que acontece? Você simplesmente deixou de ser alcoólatra? Deixou de ser um drogado? Claro que não. Por isso que esses espíritos ficam aqui na nossa dimensão. Você quer encontrar esses espíritos, só ir para balada. Você vai encontrar eles lá no bar, para todo lá. Entendeu? Por quê? Porque ele se conecta a nós para justamente sentir novamente aqueles fluidos novamente, aquelas emoções que ele sentiu no anterior. Então a gente tem que ter esse discernimento. Então não posso, não estamos falando disso. Claro que pode. Você pode viver naturalmente, beber tranquilamente. Droga a gente nunca recomenda, não é bom.
né? Porque você já começa a entrar no outro patamar, né? Vai beber para beber? Pode. Você não pode virar um alcoólatra, porque senão você vai atrair esse tipo de entidade para próximo de você, né? De nós. Então, não nos outorga títulos. Então, se eu fui aqui um rei, uma rainha, lá não vai ter, isso não tem valor nenhum, né? Mas é que tem uma coisa importante também: não nos retira os méritos, nem as nossas realizações. É daí onde a doutrina espírita fala que não existe o retrocesso. Porque o que é ganho aqui de conhecimento, a gente leva com a gente. Por isso que hoje, na verdade, a gente tem que se sentir privilegiado de estar sendo exposto a essa doutrina maravilhosa que nos traz essa informação da vida no mundo espiritual. Porque essa informação vai nos ajudar não só nessa vida, mas em vidas por vir ainda. É um conhecimento adquirido, que a gente carrega com a gente. Então, estuda um pouco mais, tenta entender um pouco mais sobre o livro dos Espíritos. Está tudo ali, né? O que vai acontecer no desencarne é importante, né? Porque a gente vai ter uma transição mais fácil. Porque a gente tem que viver como se não houvesse o amanhã. Por quê? Porque é da nossa natureza de procrastinar. Não sei vocês, mas a gente tem essa mania de deixar para a última hora. Ah, eu resolvo. Ah, tem que fazer. Não, semana que vem. Não, amanhã. Não, eu vou começar a ler o ano que vem. Então, assim, a gente tem sempre essa mania de deixar para depois. O problema disso é que a gente não sabe se a gente tem um depois. Esse é o grande problema. Porque a hora que chega a nossa hora, essa hora ninguém sabe. Realmente ninguém sabe, né? Então, a gente tem que tratar essas coisas mais importantes, que é realmente as coisas importantes da vida, como se não houvesse amanhã. Tomar a responsabilidade por nós mesmos. Falar assim, não, eu quero entender um pouco mais sobre isso, né? A gente vai ver que isso vai nos ajudar tremendamente. Essa psiquiatra, a suíça Elisabeth Kübler-Ross, que se tornou famosa no mundo inteiro por seus trabalhos junto a pacientes terminais, observou que a maioria das pessoas traz pendências, assuntos não resolvidos e traumas que eclodem na hora da morte. Então ela fez um trabalho muito interessante e ela escreveu um livro sobre a morte e o morrer, né? E ela traz entrevistas que ela fazia com pacientes terminais, né? E ela acabou falando com mais de 700 pacientes e ela chegou a certas conclusões, que é justamente isso aí que é colocado, que no final ali a pessoa ela fazia uma retrospectiva para uma pessoa que está aqui morrendo numa morte natural, né? Ou então, às vezes pode ser até com doença, mas não fosse uma morte por acidente, uma morte abrupta, né? Estamos falando aqui de uma normalidade. Cada caso é um caso, né? Mas esses casos da pessoa morreu por doença ou de morte natural, ela chegou à conclusão, e todos falavam a mesma coisa, que obrigado mesmo. E ela fez muitos estudos sobre experiência de quase morte. Ela foi uma das pioneiras, né, o Near Death Experience que a gente fala aqui, uma das experiências de quase morte. Ela foi uma das pioneiras. Ela foi uma das pioneiras também dos estágios do luto, né? Então ela realmente se especializou em pessoas da terceira idade, que estavam ali próximo do desencarne. E na verdade ela influenciou muito hoje os hospices de hoje, porque antigamente a pessoa era mandada aqui para o hospice para morrer, como ainda um pouco hoje, mas na verdade mudou muito o conceito, porque ela chegou ao entendimento de a gente tratar as pessoas um pouco melhor, com mais amor, com mais entendimento, e ela que nos trouxe isso, né? Mas o que é interessante é ela chegar a essa conclusão, lembrando uma coisa: ela não era religiosa, ela era suíça, veio de religião protestante. E, eventualmente, ela nunca assumiu a bandeira espírita, porque acho que nem estava ainda, na época dela, não estava ainda muito assim, latente igual agora.
Mas ela começou a acreditar na espiritualidade e chegou à conclusão que a reencarnação existia. Por causa das experiências dela com os pacientes. E ela tinha mediunidade. Ela tem um relato onde ela fala que ela, numa situação de uma pessoa desencarnar, ela viu o espírito desacoplar, né, do corpo, e ela viu. Então, assim, aquele negócio, ela passa por aquela experiência, não tem como negar, né? Então, é muito interessante isso aí, dela chegar a essa conclusão que no final da vida as pessoas estavam importando com o quê? Às vezes com coisas até pequenas, mas eram as tendências. Daí ela nos traz uma lição. A gente tem que estar muito bem resolvido psicologicamente, para ter um desencarne mais brando, mais tranquilo. Então, o que a gente sabe que é alguma tendência que nós temos, é melhor a gente resolver agora. Mas agora. A gente não sabe se vai ter o amanhã, né? Então, tentar resolver isso o mais rápido possível, para a gente ter uma transição mais fácil, né? Então, a gente não pode esquecer também o seguinte: a gente não está desassistido. A gente tem que lembra da oração, né? Lembrar que a gente tem noção de guardião. Então, a maior parte dos seres não é capaz de perceber o apoio dispensado pelos espíritos superiores. Sim, porque mesmo os seres mais infelizes e voltados ao mal não são esquecidos ou abandonados pelo auxílio divino. Como nós falamos, todo desencarne é assistido. As pessoas, mas será que muita gente desencarna? Não, sim, muita gente desencarna e ninguém desencarna desamparado. Lógico, cada um vai ter uma experiência diferente, de acordo com a vida que viveu aqui. Isso é importante a gente chegar a esse entendimento. Então, de acordo com o que a gente fez aqui, é o tipo de desencarne que a gente vai ter. Então, no mundo espiritual, em toda a parte, sem cessar, temos amigos espirituais que amparam todos os seus irmãos, refletindo a paternal providência divina. Então, morrer longe de ser o descansar nas mansões celestes e expurgar sem remissão nas zonas infelizes. É pura e simplesmente recomeçar a viver. A gente volta para o mundo espiritual e recomeça a viver novamente. A gente tem espíritos que estão aqui no nosso orbe, amando da providência divina, só para nos auxiliar. São espíritos que não têm vínculo kármico com ninguém. Eles estão aqui para ajudar a nossa civilização. Lógico que está lá no orbe terrestre, não é só aqui na nossa dimensão, todas as dimensões da Terra, né? Então, muito importante isso, a gente entender que a gente não está desamparado, a gente não precisa ter medo. O que a gente tem que fazer? É aprender como se conectar com nossos amigos espirituais. Eles estão aí para nos ajudar, desde que a gente tem que levantar a mão. Estou aqui, né? Me ajuda, ajuda. Eles só querem pedir ajuda, não tem nada de errado, não. A maior prova de amor que Deus tem para conosco é essa aqui. Vou repetir para vocês. A maior prova de amor que Deus tem para conosco é a reencarnação. Onde Ele nos dá uma oportunidade atrás da outra. Para a gente cada vez adquirir mais conhecimento. Para a gente entender um pouco melhor sobre a providência divina. Nos dá a oportunidade de redimirmos os erros do passado. É só através da reencarnação. Não existe prova de amor maior do que essa. Ele não nos recrimina, não nos pune. São leis universais que estão aí presentes, de ação e reação, causa e efeito. Se a gente cometeu muita coisa errada, ele tem que responder. É como funciona. Não é Deus nos punindo. É como quem tem filhos sabe disso. Às vezes você tem que ser mais firme com os filhos, né, numa situação, para quê? Para educar. Porque se você deixar seu filho fazer o que você quiser, imagina, o que vai virar? Olha a confusão. Então, às vezes você tem que ser mais rígido, tem que ser mais firme, para educar. E Deus coloca as leis universais aí para nos educar. Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, esse discernimento, aí a gente começa a falar, então tá bom, agora eu entendo a regra do jogo. Então vamos jogar de acordo com as regras, né? É só a gente entender as regras. Então, a reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. A matéria em que nos encontramos imersos, por ora, é abençoado campo de luta e de aprimoramento pessoal. Esse é o intuito nosso aqui. Cada dia que dispomos da carne é nova chance de recomeço.
Essa que é a coisa maravilhosa que eu vejo, que a gente tem uma oportunidade todos os dias de começar. Todos os dias. Mas aquilo que a Elizabeth falou pra gente, a gente não pode viver falando assim, amanhã. Não. A gente tem que pensar que a gente não tem um amanhã. A gente tem que ter esse entendimento também. Então ele não pode protelar mais isso aí. É a gente agir. Né? Então, com as encarnações, a gente vai desenvolvendo, aumentando a nossa família espiritual, com experiências. A gente começa a encarnar em famílias diferentes, ou pessoas diferentes encarnam no nosso clã familiar. Muito comum. Então a nossa família espiritual, com as encarnações, ela só vai aumentando. Olha que coisa maravilhosa. Então, tal benefício deve ser aproveitado para a aquisição, falando da reencarnação, dos verdadeiros valores que resistem à própria morte. Na contabilidade divina, a soma de ações nobres anula a coletânea equivalente a atos indignos. Isso é muito interessante, porque muitas vezes a gente ainda pensa na lei de causa e efeito, pensando na lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Então, se eu fiz isso, eu tenho que pagar com isso. Não. Então, na balança divina, o que vale realmente são as nossas ações. Então, quer pagar um pouco dos nossos débitos? Vamos fazer mais coisas boas. Vamos ajudar mais o próximo. Vamos ser mais caridosos. Vamos buscar mais conhecimento. Né? Porque é isso que a gente vai apagando o que a gente fez de errado. Porque, como a gente falou, o Pai não nos quer nos punir. Ele quer que a gente aprenda. Então, se a gente demonstrar que a gente está aprendendo, é o que basta. Né? Então, a gente, lógico, entender também que coisas maiores têm responsabilidade. Matou alguém, você tem responsabilidade. Não adianta a gente falar, eu matei alguém, mas depois eu virei um santo. Tudo bem, que bom. Vai te ajudar já a amenizar um pouco aquilo ali. Mas não vai deixar de responder certas coisas. Né? Tem que entender as regras, a regra do jogo. Né? Então, como o Herculano Pires nos trouxe, a gente tem que nos educar para a morte, nos prepararmos. Né? Então, o educar para a morte, o que é? É o processo educacional que tende a ajustar, nos educando à realidade da vida. A gente entender as regras, leis universais que Deus colocou aí pra gente. Que não consiste apenas no viver. Não está aqui só para viver. Né? Está aqui para mais. Mas também no existir e no transcender. O transcender vem quando a gente realmente entendermos que somos espíritos eternos. Que a nossa evolução continua também no mundo espiritual. Que temos a nossa família espiritual esperando pela gente. A gente chegava lá de lá e ia falar, como é que foi? A gente vai contar o que aconteceu aqui. Então, vamos tentar fazer o nosso melhor para a gente chegar lá e falar assim, eu falei que ia fazer, vamos lá, colocar 5 coisas. Consegui fazer 3. Tá bom. Melhor que quando eu entrei. Né? Agora não pode assim, a gente fala, vou fazer 5. Você fez nenhuma. Então aí eu poderia... Sabe o que acontece? A gente não é recriminado. Isso é bem claro. Os espíritos colocam isso pra gente. Não é recriminado. É a nossa consciência que cobra da gente. Eu perdi muito tempo. Eu deveria ter feito mais. Eu sabia que eu deveria ter feito mais. Não é outras pessoas não cobrar da gente, é a gente mesmo. Né? Então, como a gente sabe que a morte nos aguarda, preparar para tal acontecimento é tarefa inadiável. Realmente a gente tem que ter essa consciência. Então apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora serão capazes de transpor a barreira do túmulo e caminhar em liberdade. São poucos realmente que desencarnam e realmente vai lá, assiste o seu velório, depois vai lá, assiste a reunião das famílias e realmente sai bem tranquilo. Tem o livro, a gente sempre recomenda somente para espíritas, do livro Voltei, do irmão Jacó, onde ele descreve muito bem ali o desencarne dele. Ele foi um trabalhador espírita, era diretor da FEB, trabalhou com Bezerra de Menezes, com Bittencourt, trabalhou só com os caras top da época.
Entendeu? Então, ele achava que ele chegava lá de lá, estava tudo resolvido. Já estou com o meu lugarzinho lá garantido. Né? E ele realmente não foi complicado para ele. Tá? Não foi complicado porque ele já tinha um conhecimento. Então ele já sabia o que acontecia. Só que ele percebeu que ele não estava tão assim adiantado, ele achava que estava. Ele via as luzinhas assim, que vem aqui no peito da pessoa, a luz que irradia, né, que tem a ver com o grau evolutivo da pessoa. Ele olhava para o dele assim, meio opaco. Farol baixo. Farol baixo. Ele olhava de outras pessoas, da filha dele, que eu auxiliava, né, dentre outros. Então, isso é uma lição para a gente. Então, a gente não pode ter de ser naivo, né? De realmente ser inocente, de pensar que só porque a gente tem um conhecimento, a gente tem que fazer mais nada. Claro que não. Aí mais ainda agora, porque agora você não tem mais aquele atenuante, você fala assim, eu não sabia. Não, sabia. Então agora a gente deve buscar, mas assim, aquilo que ele falou, não tem segredo, é sem flagelo, realmente fazer o que tem que fazer. Né? Viver a vida aqui, vive a vida aqui. Nós vivemos uma vida material também, não tem problema. Mas a gente tem que buscar entender, principalmente em relacionamentos. A gente tem que sair daqui com relacionamentos acertados, que é o que mais nos atrapalha do lado de lá. Então muitas vezes a pessoa volta por causa de relacionamentos mal acertados. A pessoa quer vingar em alguma coisa, né? A pessoa às vezes, quarta-feira passada agora, a gente conversando na mesa mediúnica com um espírito que desencarnou. E ele estava meio revoltado porque a mulher e o filho, a mulher ela casou de novo com outro cara, e ele estava revoltado porque o cara estava lá. Aí você para pensar, ele já tinha desencarnado. Então ter alguém para vir ali substituir naquela posição, na verdade é uma dádiva, porque vai ajudar a família dele, senão a família dele vai passar dificuldades. E ninguém é dono de ninguém. A gente não pode ter aquele sentimento possessivo de achar, é minha mulher, meu filho. Não, somos todos irmãos perante os olhos de Deus, todo mundo na mesma evolução. E eventualmente ele entendeu que realmente ele estava, na verdade, auxiliando a família dele. E ele está fazendo um desfavor, ele está ali obsediando a família. Né? Então por quê? Porque justamente não se preparou para o desencarne. Então, o entendimento que ele tinha. Então, cada um a gente sai daqui com o entendimento que nós temos. Então, o que a doutrina nos pede é justamente, eu gosto muito dessa imagem, né? Porque essa imagem fala tudo. Né? Então, todo o amor que nós dedicamos ao próximo em serviço de auxílio educativo à humanidade é um degrau na nossa ascensão espiritual. A gente tem que entender que estamos aqui para ajudar uns aos outros, ajudar nossos familiares, nossos amigos. Jesus veio e demonstrou isso para a gente nos servindo. É o Espírito com a maior moralidade dentro do nosso orbe terrestre. É o Espírito mais adiantado que já passou por aqui. E ele veio aqui para nos servir. Nos demonstrou isso, exemplificando para a gente. Então já está claro o que a gente tem que fazer. Né? Muitas vezes a gente não faz por orgulho. O que é o orgulho? É aquilo que a gente tem que lutar contra. Somos nós. É a nossa inferioridade. Ainda, infelizmente. Então, para finalizar, a adaptação a essa nova realidade dependerá da forma como nós estivermos preparados para ela. Então, todos nós vamos passar. Né? Então vai depender muito de como a gente se preparar. Semeamos a partir de hoje a colheita de venturas ou de desdita do amanhã. Esse foi um livro escrito além do túmulo por Divaldo Franco. Então, o que isso aqui nos diz? Hoje, como nós falamos, somos o acúmulo de encarnações que tivemos no passado, que nos trouxe até aqui, no dia de hoje.
Hoje nós temos a chave das nossas encarnações futuras, porque baseado no que a gente fizer aqui hoje, hoje, não é que é do amanhã, né? Lembra da Elizabeth sempre, faça me lembrar o nome dela, que é o nome da minha filha. Então, lembra que ela falou, a gente não tem, viva como a gente não vai ter um dia de amanhã. Então a gente tem a chave das nossas encarnações futuras baseada nas nossas ações de hoje. Então a gente tem que ser proativo, nos prepararmos para isso, para essa situação que é inevitável. Todos nós vamos desencarnar. Então vamos tratar isso como ser uma coisa mais leve, com mais naturalidade, porque isso vai nos auxiliar tremendamente. Então, fica aqui novamente o convite. Busque o conhecimento. Está no Livro dos Espíritos, na segunda parte. Quer vir estudar com a gente? A gente tem um grupo muito interessante. Pessoas que realmente têm um conhecimento, que já passaram para o estudo algumas vezes, né? Que a gente pode dividir conhecimento. Estamos todos aqui, gente, na mesma jornada. Então, não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje. Esse é o convite, tá bom? Muito obrigado a todos. Até a próxima.